Como ter mais clareza da sua carreira e do seu propósito. Eu sou a Duda, tenho 19 anos, eu acabei de fundar uma empresa chamada Lapidari, que é uma empresa de posicionamento de marcas. Trabalho com marketing há mais ou menos 2 anos, oficialmente. Só que durante esse período, eu passei por alguns altos e baixos, digamos assim. No ano passado, por exemplo, nessa época do ano, eu tava iniciando uma nova carreira, porque eu achei que eu não queria mais trabalhar com marketing. E sempre foi uma coisa que, indiretamente, eu sempre fui muito boa. Eu nunca fui aquela criança que desde os 8 anos falava que queria trabalhar de médico, ou então queria trabalhar como dentista, enfim. Eu era aquela aluna da sala que, quando os professores perguntavam, e aí, vai fazer qual faculdade? O que você quer fazer depois da escola? Eu sempre tava mudando de ideia. Eu tive muita dificuldade em ter clareza do que eu realmente queria fazer. E é por isso que eu posso fazer esse vídeo com muita convicção pra vocês, porque eu enfrentei esse desafio de não ter clareza de qual era o meu propósito, de qual era a carreira que eu queria construir. E durante esse período de descoberta, porque hoje sim, eu posso dizer que eu encontrei o meu propósito e eu sei o que eu quero construir pro resto da minha vida, eu descobri muitas coisas. Inclusive coisas que vão contra ao senso comum quando se relaciona à carreira. Então fica até o final, que eu tenho certeza que se você tá na dúvida do que você quer fazer pro resto da sua vida, ou do que você quer fazer de faculdade, pós-escola, enfim, não sei quantos anos você tem, você que tá me assistindo, mas eu imagino que você seja uma pessoa jovem que tá com essa dúvida. E acredite, muitas pessoas mais velhas também têm essa dúvida. Eu conheço pessoas que são mães, são pais, e ainda tem essa incerteza, essa falta de clareza sobre a carreira delas e o propósito delas. Esse aqui é mais um vídeo da nossa série Subindo a Régua, onde eu trago assuntos sobre desenvolvimento pessoal com base no que eu estudo e no que eu vivi. E acredite, por mais que eu tenha 19 anos, eu vivi muita coisa. Coisas boas e ruins, e todas elas me fizeram ser quem eu sou hoje. Pega sua água, seu café, sua pipoca, enfim. Chega aqui que a gente vai conversar. Isso é só mais um bate-papo pra te ajudar a subir a sua régua e sair daquele senso da média. Se você não assistiu o último episódio dessa série, eu vou deixar o link aqui nos cards. Uma coisa que eu aprendi sobre carreira, propósito, é que, na verdade, a gente tem uma pressão tão grande da sociedade pra definir logo após que a gente se forma na escola, no ensino médio, com 17, 18 anos, o que nós vamos fazer pro resto da nossa vida. Tem noção disso? Pessoas que não foram ensinadas na escola, não foram preparadas para a vida adulta, não foram preparadas para lidar com os desafios do mundo, porque o sistema de ensino, convenhamos, o sistema de ensino tradicional não é dos melhores. Essas pessoas são pressionadas para descobrir o que elas querem fazer pro resto da vida delas. E elas decidem isso por meio de uma faculdade de 4 ou 5 anos. Quantas pessoas, quantos jovens, quantos adolescentes não estão perdidos nesse período? E muitas vezes ficam anos estudando para um vestibular para entrar numa faculdade que nem era aquilo que eles queriam fazer. E lá se foi 1, 2, 3 anos da vida deles. E muitos ficam anos estudando pro vestibular, não passam, perdem tempo e aí escolhem uma outra coisa só pra preencher o lugar daquela, mas na verdade eles nem têm tanta clareza assim do que eles querem fazer. Mas eles pensam que eles têm. E eu digo isso porque eu conheço gente assim. E eu não vou dizer que, nossa, eu já tenho total certeza do que eu vou fazer pro resto da minha vida. Nunca vou mudar de ideia. Mentira. Todo mundo muda de ideia. Você não tem como prever o que vai acontecer na sua vida e quem você vai ser amanhã. Mas o que você pode fazer é visualizar e antecipar quem você deseja se tornar. Por isso que o primeiro ponto pra você decidir e ter mais clareza sobre a sua carreira, porque entenda bem, carreira não é uma profissão. Carreira é diferente de profissão. Carreira é uma construção da sua vida útil na Terra, sua vida de trabalho, sua vida profissional, servindo o mundo. Porque trabalho nada mais é do que você servir a sociedade, servir outras pessoas além de você. E você é recompensado por isso, claro. Então, carreira é uma construção de toda essa jornada. E ela começa desde o momento que você inicia os seus estudos para trabalhar. O primeiro ponto é você conseguir visualizar quem, lá no fundo, você sinceramente deseja ser daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Porque é isso que vai guiar todos os seus passos. Se você tiver clareza de quem você quer se tornar como pessoa, fica muito mais fácil de você decidir qual profissão você vai escolher e quais caminhos você vai seguir. Por exemplo, vou falar de mim, você adapta pra você, tá bom? Eu sempre soube que eu queria ter liberdade e que eu queria poder criar coisas inovadoras e que eu sim queria ser dona do meu próprio tempo e criar as minhas próprias regras. Qual profissão que te permite isso? Empresária, claro. Eu entendi desde muito nova que no mercado tradicional de trabalho eu
teria que vender as minhas horas. Eu sempre admirei aquelas mulheres que tinham seus próprios negócios, que ficavam lá atrás do computador, liderando um time, sempre gostei disso. Quando eu descobri que isso era ser empresário, minha vocação foi tudo para aquilo. Só que eu não sabia em que área que eu ia empreender, então eu passei por várias ideias. Então, pensei em várias coisas. No segundo ano do ensino médio, eu acho que eu mudei mais de ideia de profissão do que a Barbie, pra falar a verdade. Dos meus 15 aos meus 16, eu quis ser médica, porque eu tava assistindo Grey's Anatomy. Então, a minha inspiração, a minha ideia vinha de uma série. Queria ser médica, tá? E eu queria ser neurocirurgiã porque eu achava mais top, né? Era top de linha pra mim. Ou neuro ou cardio. Aí eu mudei de ideia, claro. Porque eu fiquei pensando, se eu fosse fazer faculdade de medicina, eu teria que passar muito tempo estudando pra entrar na faculdade pública, porque meus pais jamais iriam conseguir pagar uma faculdade particular de medicina pra mim. Além disso, eu teria que ficar muito tempo dedicada a estudar, até porque faculdade de medicina era tempo integral. E meus pais também não poderiam fazer muito por mim depois que eu me formasse na escola. Eles até me bancariam, né, enquanto eu estivesse na faculdade, mas pra mim era inadmissível eu ter 25 anos, 25? Era inadmissível pra mim chegar nessa idade e ainda estar morando na casa dos meus pais. Como que eu não estaria morando na casa deles? Porque eu não teria como trabalhar enquanto eu estivesse na faculdade de medicina, porque era em tempo integral. Então eu não ia fazer meu próprio dinheiro, eu ia ter que depender do dinheiro dos meus pais. Isso pra mim já era outra coisa que era inadmissível, dependendo do dinheiro dos meus pais por muito tempo. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, não tenho condições de estudar pra essa faculdade. E outra coisa, quando eu cheguei no segundo ano, no finalzinho do segundo, e tive uma pequena noção das matérias que eu ia ter que estudar pro resto da minha vida pra ser uma boa médica, eu falei, tô fora! Imagina, física, química, não tinha nada a ver comigo. Vocês percebem que eu tava sendo motivada por causa de uma série. Ou seja, eu tava com uma visão romantizada da ideia de ser médica. Certo, mudei de ideia. Aí eu pensei por um tempo também em ser advogada. Eu sempre admirei a profissão de direito, e até hoje. Só que aí vocês vão entender como que eu uso o direito na minha vida, na minha profissão, que tá muito perto, inclusive, de mim, o direito, e eu não sou advogada. Mas vamos lá, mudei de ideia também. Aí eu passei um tempão decidindo fazer faculdade de publicidade e propaganda. Não saía da minha cabeça a ideia de que eu tinha que me formar no ensino médio e entrar numa faculdade. Por quê? Porque a sociedade impõe isso. Meus pais nunca colocaram isso como pressão na minha vida, graças a Deus. Eu sou muito abençoada porque meus pais nunca me pressionaram a fazer uma faculdade ou fazer alguma coisa que não fosse da minha vontade como carreira, sabe? Eles sempre me deram opções, me direcionaram. Por exemplo, meu pai falava pra mim pra eu fazer um concurso público, porque na visão dele, um concurso público traria segurança pra mim. Sempre fui muito estudiosa, sempre fui muito inteligente, então eu conseguiria passar num concurso. E aí, se eu passasse, eu teria a segurança de não ser demitida, ter um dinheiro lá garantido. E pra mim, as opções não eram interessantes nem um pouco. Até porque concursado não pode ter sua própria empresa, né? Então, aquilo pra mim não era interessante. Aí eu também joguei essa ideia de lado. Resumindo, pra ser breve, passei por várias ideias de faculdade. Aí no final de 2022, tava indo pro terceiro ano do ensino médio. Eu decidi que eu queria fazer psicologia. Enquanto eu lavava a louça, escutando um podcast de psicologia. Eu lembro claramente disso. Eu fui somando as pecinhas. Pra mim, se eu fizesse a faculdade de psicologia, que tinha matérias que eu era apaixonada, eu iria conseguir me formar psicóloga, mas eu não ia atuar como psicóloga, eu ia abrir vários negócios na área de psicologia. Aí eu comecei a acompanhar o Wesley Delanogari, comecei a acompanhar um monte de neurocientista, de psicólogo, e falei, pronto, quero estudar isso. Só que quando eu tava no terceiro ano, me veio aquele questionamento. Eu falei, acho que não é isso não, hein? Mas detalhe, final de 2022, comprei um curso extensivo pra me preparar pro vestibular, fiz um monte de cronograma de estudos, comecei 2023 estudando horrores pro vestibular toda tarde, assim que eu chegava da escola. Mas eu nunca estava satisfeita, nunca estava feliz, porque toda vez que eu sentava na minha mesa pra começar a estudar, as únicas matérias que eu gostava de estudar era história, sociologia, redação e filosofia. Eram as únicas matérias, porque eu me interessava realmente pelo assunto, mas o resto eu ficava pensando, meu Deus, eu vou ter que decorar e aprender tudo isso pra fazer uma prova, pra entrar em uma faculdade? É isso mesmo? Gente, minha energia caiu tanto que eu tomei um monte de decisão imatura pra minha vida pessoal. Aquela fase foi tensa, hein? Mas enfim, deixamos isso de lado. Eu só sei que no meio do ano eu descobri a profissão chamada social media, que eu poderia estudar e me desenvolver nessa profissão em casa mesmo, desde já. Era só eu começar a pesquisar sobre, e eu já entendia muito de redes sociais, porque eu sempre gravei vídeo pro YouTube, aí eu comecei a explorar o Instagram, então eu já tinha um conhecimento sobre essas redes. E aí eu comecei a me desenvolver nessa área. Comecei a trabalhar com isso e comecei a fazer muito dinheiro. Muito dinheiro pra uma garota de 17 anos. E eu comecei a perceber que eu não precisava fazer faculdade direto do ensino médio. Eu falei, meu, pra que eu vou pra faculdade agora? Eu ainda nem tenho tanta certeza assim de qual curso eu quero fazer. Eu já estou fazendo dinheiro
E as pessoas vão pra faculdade pra começar uma carreira pra ganhar dinheiro. E eu já tô ganhando dinheiro. Então eu posso me desenvolver mais ainda e fazer mais dinheiro. Essa era a minha visão. E dito e feito. Passei por vários perrengues no meio disso. Era uma profissional muito amadora, mas enfim, isso tudo é história. O que eu quero dizer, contando essa jornada pra vocês, é que provavelmente você também tá passando pelo que eu passei lá atrás. Senão você nem estaria assistindo esse vídeo aqui. E, gente, para de se pressionar. Para de se pressionar, você não precisa descobrir o que você quer fazer pro resto da sua vida agora. E não é uma faculdade que vai determinar o sucesso da sua carreira. Não é mesmo. E eu não tô querendo dizer que você não precisa fazer faculdade. Eu não estou querendo dizer que faculdade não é bom. Pra mim, estudos, num geral, é a coisa mais importante pra uma pessoa. Pra mim, um profissional que exerce uma carreira que exige estudo, e esse profissional não se desenvolve, não busca conhecimentos novos, não fica se atualizando, é um profissional que vai ficar pra trás. Essa é a minha visão. Porém, aos 17 anos, a chance de você ter consciência e saber e ter clareza do que você quer pra sua vida é muito baixa. Então, primeira coisa que eu te digo, a gente tá no final do ano, se você estiver no terceiro ano assistindo esse vídeo, aproveita que você ainda tá no terceiro ano. Calma. Dá uma pausa e pensa aonde você quer estar daqui a 10 anos. Quem você quer ser como pessoa? Eu sabia que eu queria ser milionária, não era rica. Na verdade, nem era milionária, era bilionária. Eu sabia disso, que eu queria ser bilionária. Eu sabia que eu queria fazer algo útil pro mundo e que eu queria desenvolver alguma coisa que fosse além do que já existisse. Isso tem a ver com a minha personalidade, tem a ver com até com arquétipo, se você gosta de usar esses termos. Eu sempre gostei de criar novas coisas, de imaginar, visualizar e trazer pra realidade. Isso é algo sobre mim. Mas o que você gosta de fazer? Como você se vê como adulto? Você consegue se visualizar? Faça esse exercício, se visualize. Você quer ser uma pessoa que tem mais liberdade de tempo? Você quer ser uma pessoa que explora coisas novas? Você quer ser uma pessoa que coordena equipes? Você não precisa ser empresário. Você pode sim ter um cargo bom em uma empresa de outra pessoa, mas é assim que você se visualiza? Você precisa saber disso, porque se for, então você precisa começar a caminhar pra isso, entende? Você se vê ainda no Brasil ou você se vê fora do Brasil? Você se vê fazendo algo artístico, algo criativo, ou você se vê fazendo algo mais executivo, mais técnico? Você precisa ter essa noção. Tenha clareza de aonde você quer chegar, porque como diz o famoso ditado, pra quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Não seja essa pessoa. Existem tantos adultos hoje que são frustrados com a vida porque só estão condicionados a ganhar o seu salário no final do mês e nem fazem o que realmente amam, só fazem algo porque precisam do dinheiro. Então, se você é jovem, aproveita que você ainda mora com seus pais, aproveita que você ainda tem essa segurança, aproveita que você ainda está no ninho para descobrir algo que você realmente ame, algo que realmente faça sentido para você. E, por favor, não se dê ao luxo de ficar encostado, porque senão os anos vão passar. E você vai estar lá, na casa dos seus pais ainda. Sabe nos filmes? Aquele cara chato, ou aquela mulher chongamonga que ainda mora com os pais e não sabe nem o que é da vida? Você não quer ser essa pessoa, imagino que não. Porque você tá aqui pra subir a sua régua, certo? Aproveite que você ainda está nessa fase e tente descobrir ao máximo aonde eu quero estar daqui a 10 anos. Eu aceito ter uma vida confortável e segura, ou eu prefiro ter uma vida mais próspera, mais ambiciosa, sabe? Tá tudo bem o que você desejar. Às vezes, pra você, faz mais sentido ter segurança do que correr riscos pra ter abundância. Tá tudo bem. Eu prefiro a segunda opção. Mas, às vezes, você prefere a primeira. E tá tudo bem. Mas você precisa saber o que você realmente quer. Esse é o primeiro passo. E quando você for tentar visualizar isso, quando você for fazer esse exercício, você precisa tirar de lado qualquer julgamento externo. Tirar de lado o que o seu pai quer que você seja ou faça, o que o seu tio acha certo, você precisa tirar qualquer julgamento externo. E outra, professores também falam coisas que podem te atrapalhar nesse processo. E eu falo por experiência própria. Eu tinha uma professora que eu gosto muito, que gostava muito de mim. E ela sempre me falava, Duda, vai pra faculdade. Por mais que você não precise agora, faz faculdade. Porque é uma faculdade que vai te dar segurança lá na frente, uma faculdade, um diploma. Gente, tá tudo bem. Pra ela é isso e funciona pra ela e funcionou pra ela. E ela é uma professora excelente, tem várias formações. Mas, pra mim, não faz sentido isso. E eu conheço outras pessoas e que eu admiro também, que alcançaram resultados que eu quero alcançar, que pra essas pessoas, faculdade não é tão primordial assim. E eu escolhi esse caminho. Pra mim, a faculdade seria muito interessante, por quê? Porque seria um lugar que eu iria pra poder apenas estudar.
Isso é ótimo. Eu amo estudar, eu amo desenvolver meu conhecimento e aprender coisas novas. Só que eu entendi também que, como eu já estou no jogo, já tenho uma empresa, já tô no mercado de trabalho, já aprendi muita coisa antecipadamente por causa da prática, a faculdade pra mim não seria tão útil assim. Pra mim seria mais interessante, e é o que eu fiz, desenvolver uma disciplina excepcional para poder estudar de forma autônoma. Ou seja, eu vou precisar ser muito autodidata para eu continuar aprendendo sem estar em um curso regular. E tá tudo bem, tem muita gente que faz isso e dá tudo certo. Só depende de mim, certo? Mas aí eu tô falando sobre mim, agora sobre você. Você precisa ter clareza da onde você quer chegar, quem você quer se tornar como pessoa. Dito isso, próximo ponto. O que você é bom fazendo? O que você faz, mesmo que de graça, pro resto da sua vida? O que você faz porque você ama? O que você faria assim tranquilamente? Tem pessoas que descobrem isso muito cedo. Tem pessoas que desde muito jovens, elas gostam de brincar de programar jogos, por exemplo. Essa pessoa se daria muito bem programando um jogo, sendo programador, se desenvolvendo nessa área. Tem pessoas que têm um senso de decoração excepcional. Imagina se ela se formasse em design de interiores, ou explorasse um pouco essa parte artística e visual. O que você realmente ama fazer? Tem gente que adora mexer com dinheiro. Essa pessoa pode ser vendedora, essa pessoa pode ser economista, pode ser contador, pode ser muita coisa. E a carreira, ela é construída. Às vezes você começa trabalhando de uma coisa aqui, mas lá na frente, você se desenvolvendo, você vai trabalhar de outra coisa. Então não se preocupe com definir a profissão que você vai fazer pro resto da sua vida. Só se preocupe em encontrar uma coisa que você é bom fazendo, o que você gosta de fazer. Aí você pesquisa o que naquela área, quais profissões naquela área são promissoras pro futuro. Até porque, gente, estamos evoluindo, né? Hoje em dia, muitas profissões vão ser substituídas por inteligência artificial. Então, dá uma pesquisada, vê aquilo que realmente o mercado tá precisando. Aquilo que realmente é lucrativo também. Porque eu acredito que todo mundo quer trabalhar para ganhar dinheiro, ganhar bastante dinheiro. Então, dá uma pesquisada nisso também que vai te ajudar. Então, aquilo que você ama fazer, aquilo que você é bom e você faria mesmo que de graça, acaba se tornando o nicho que você vai se desenvolver. Não necessariamente a profissão. Tem gente que ama música, é excelente em música, tem um excelente ouvido para aquilo. Mas ela não necessariamente precisa se tornar um artista, um músico. Ela pode se tornar um empresário, um produtor, que mais tem na área de música, pelo amor de Deus? Desenvolvedor de instrumentos, não faço ideia. Mas pode se tornar muitas coisas. Eu, particularmente, sempre amei comunicação e sempre amei tudo que tivesse a ver com criatividade. E eu fui passando por várias áreas. Comecei como social media, já passei por designer, já quis ser editora de vídeo. E no final das contas, eu fui parar como empresária na área de desenvolvimento de marcas, estratégia de marcas, posicionamento de marcas, que engloba tudo isso que eu gosto. Edição de vídeo, cinema, música, moda, envolve tudo isso. Eu encontrei, pra mim, a profissão perfeita que envolve tudo que eu amo. Tem noção disso? Mas isso eu só fui descobrindo praticando. Eu descobri porque eu entrei no mercado de trabalho, passei pela área de vendedora também, passei pela área de closer, de SDR. Eu fui explorando as oportunidades. E eu aproveitei que eu sou jovem. E quando eu comecei eu era mais ainda, então eu aproveitei isso. Aproveita também, vai descobrir novas coisas. Comece um trabalho só pra se descobrir, sabe? Não necessariamente pra construir uma carreira ou pra fazer dinheiro, mas pra se descobrir. Uma das melhores formas, como diria o Pablo Marçal, de você financiar os seus estudos é trabalhando, porque você é pago pra aprender. Literalmente, tem várias opções de trabalho. Não precisa ser necessariamente um menor aprendiz da vida. Pode ser também trabalhos PJ, no sistema PJ, que você, na teoria, só pode começar a trabalhar a partir dos 18, mas se você for menor de 18, você pode ser emancipado, abrir um CNPJ e começar a trabalhar num trabalho terceirizado. Claro que assim, tem vários jovens, assim como eu, que começaram sem CNPJ. Eu comecei trabalhando como social media como CPF mesmo, não era regularizada. Não é o certo, mas é o começo, sabe? Então, explore, mas explore aquilo que você realmente ama fazer. Porque assim o trabalho fica muito mais leve. Por mais que às vezes seja cansativo, eu poderia trabalhar horas a fio. E trabalho, na verdade, horas a fio no que eu amo fazer. Porque é algo que eu realmente gosto e tem a ver com o meu propósito de vida. Uma coisa que ajuda você a definir muito bem como que vai ser a evolução da sua carreira é uma coisa que se chama Golden Circle. Se você tá assistindo esse vídeo no dia que ele foi lançado, na segunda-feira, no dia 8 de setembro, eu postei um vídeo onde eu falei sobre o Golden Circle em uma parte, porque tem tudo a ver com posicionamento e tem tudo a ver com carreira, com clareza de carreira. Se você nunca leu o livro Comece pelo Porquê, eu te recomendo muito que você leia, principalmente nessa fase da sua vida. Se você não gosta de ler ou não tem esse livro e quer já começar a aproveitar o conteúdo, vê um vídeo no YouTube sobre ele, vê podcasts ou então escuta o audiobook, porque ele é fantástico. Lá tem um termo chamado Golden Circle. O Golden Circle, ou Círculo Dourado, é um círculo
que é como se fosse o centro de uma marca. E no centro desse círculo tem o porquê de uma marca. Por que essa marca existe? Por que ela está no mercado? Por quê? É o propósito, o sempre. E assim, muitas pessoas começam com o que elas querem fazer. Eu vou ser dentista, vou tratar dente, cárie de gente que eu nem conheço. Não tô julgando não, tá? Tô só fazendo uma brincadeira. A pessoa começa lá com o que ela vai fazer. Mas ela não sabe nem por que ela quer fazer aquilo. Aí você pergunta pra ela, mas por que você quer fazer isso? É porque eu sempre quis. Mas por quê? Porque desde criança eu achei essa profissão legal. Por quê? A pessoa não sabe responder. Você precisa saber responder o porquê você faz o que você faz. Porque é a partir disso que nasce todo o resto. A sua carreira é centrada no porquê. Se você não tiver o seu porquê muito claro, pode ter certeza que uma hora ou outra vai desmoronar. Saiba o seu porquê. Senão uma hora ou outra não vai sustentar. Você vai mudar de ideia lá na frente, pode vir uma oportunidade de ganhar dinheiro que não tem nada a ver com a sua área e você vai aceitar porque você não tem um porquê forte. Eu não mudaria fácil de ideia hoje em dia, porque hoje em dia eu sei o porquê eu faço o que eu faço. Então, por que você quer determinada profissão? Aí agora, se você não souber responder, começa do jeito certo. O que te faria feliz? O que você realmente quer fazer de diferente no mundo? Exemplos de porquê. Apple, desafiar o status quo e pensar diferente. Nike, inspirar todos os atletas do mundo a alcançarem seu potencial. Tesla, acelerar a transição do mundo para energia sustentável. Patagônia, salvar o planeta. Google, organizar as informações do mundo e torná-las acessíveis e úteis para todos. Percebem que todos têm um porquê, todas essas marcas têm um porquê? Qual que é o seu? Se você conseguir definir isso, você começa uma carreira muito foda a partir desse momento. Sério, porque aí você tem clareza do seu propósito profissional. O meu, por exemplo, é ajudar marcas a criarem marcas no mundo. Por meio disso, eu posso fazer muitas coisas. Aí vem o como, que é o segundo círculo do Golden Circle. Voltando para essas marcas que eu citei. Da Apple, como? Criando produtos inovadores, intuitivos e com design icônico. Nike, tecnologia esportiva, inovação em performance, marketing aspiracional. Tesla, criando veículos elétricos de alto desempenho e soluções energéticas. Patagônia, produzindo roupas outdoor sustentáveis e incentivando práticas ecológicas. Google, criando ferramentas digitais escaláveis. Percebe que a partir de um porquê eles têm como fazer isso. Aí sim vem o último círculo, que é o quê, que seria o produto ou serviço. O seu como provavelmente vai ser a sua profissão. Aí o seu o que vai ser o seu serviço e o seu produto. Apple, o que? Eles produzem computadores, smartphones, tablets, serviços digitais. Nike, tênis, roupas, equipamentos esportivos. Tesla, carros elétricos, baterias, energia solar. Patagônia, roupas, equipamentos, outdoor. Google, pesquisa, Gmail, Maps, Drive, etc. Então todas essas marcas começaram por meio de uma pessoa. Essa pessoa tinha um porquê muito forte. Aí ela criou uma marca e virou algo extremamente único no mundo. Essa marca tinha um porquê forte que veio dessa pessoa. Aí a partir desse porquê ela teve um como fazer esse porquê acontecer. E a partir desse como veio todos os produtos ou serviços, os o quês da marca, percebe? Mas se você quer entender esse assunto mais a fundo, eu recomendo fielmente que você leia esse livro. Ou então assista algum vídeo, algum podcast, alguma palestra, mas se desenvolva nesse assunto, porque vai te ajudar muito, pode ter certeza. Aí você precisa entender que com isso alinhado, você vai gerar duas coisas: a sua marca pessoal e a sua marca profissional. A sua marca pessoal, ela vai se sustentar por meio do seu desenvolvimento, e a sua marca profissional vai te financiar. Eu gosto da ideia de você ter uma clareza da sua marca pessoal para poder criar a sua marca profissional, e a partir da sua marca profissional, a partir do desenvolvimento dela, a sua marca pessoal vai sendo desenvolvida. Por exemplo, o Steve Jobs, ele tinha clareza de qual que era o porquê dele, o que incomodava ele, o que ele era bom fazer. Ele era uma pessoa extremamente visionária. E aí ele teve uma oportunidade de criar a Apple junto com o sócio dele, o Woz. Ele criou a Apple. A Apple era a marca profissional dele. Mas, conforme ele ia desenvolvendo a Apple, a marca pessoal dele ia se tornando cada vez mais forte. Ele ia sendo reconhecido como um empresário de valor, como uma pessoa visionária, como um estrategista, como uma pessoa criativa, porque ele estava executando na Apple, na empresa, na marca profissional. Percebe? Então, enquanto você desenvolve a sua marca profissional, a sua pessoal vai se desenvolvendo. Mas a sua marca profissional nasce a partir da sua pessoal. Por isso que é tão importante você saber aonde você quer estar daqui a 10 anos, 5 anos, 1 ano. Saber o que você é bom fazendo, o que você ama e o que você faria pro resto da sua vida, mesmo que de graça. E por isso que é tão importante você saber o seu Golden Circle.
ou pelo menos o seu porquê. Então, para finalizar, um último recado. Para de ficar gastando sua energia tentando descobrir qual vai ser a profissão que você vai fazer pro resto da sua vida, achando que é isso que vai determinar a sua carreira. Não é isso. Eu sei que é isso que a sociedade impõe na gente, eu sei que a escola coloca essa pressão, os professores, os pais, até os chefes, se você já trabalha, coloca essa pressão em você para você definir o que você vai fazer pro resto da sua vida. E talvez você já esteja fazendo alguma coisa que você nem é feliz fazendo. Só para um pouquinho e pensa o que você realmente ama e o que você quer fazer. Aproveita que você ainda é jovem. Aproveita que a gente ainda tem tempo. Podemos errar, podemos escolher, podemos mudar de ideia e tá tudo bem mudar de ideia. E olha, por experiência própria, eu mudei de ideia, depois eu mudei de novo. Eu achei que eu não queria saber mais de marketing, achei que marketing não era pra mim e eu odiava aquilo. E aí eu fui totalmente pro comercial por causa de uma frustração que eu tive na minha carreira. Mas aí depois eu me reconectei de novo comigo mesma e descobri que não era sobre aquilo. Era sobre mim. Era sobre o que eu realmente queria trazer pro mundo e fazer pro mundo. Como eu era boa ajudando o mundo. E aí eu voltei de novo pra ideia do marketing. E tá tudo bem. Mudei de ideia algumas vezes. Ouvi críticas por causa disso. Fui chamada de perdida. Fui chamada de inconstante. Falaram pra mim que eu sempre tava pulando de galho em galho. E tá tudo bem. Foda-se. Eu posso mudar de opinião quantas vezes eu quiser e você também. A gente pode e deve escolher o que a gente quer fazer pra nossa vida. E se a gente descobrir em algum momento que não era aquilo que a gente tava fazendo, que na verdade era outra coisa que a gente queria, tá bom, vamos com tudo. A gente pode. Então, é assim que você tem clareza do seu propósito e da sua carreira. Olhando pra você e parando de escutar somente o que as pessoas têm a dizer pra você. As pessoas sempre acham que sabem o que é melhor pra gente, mas a verdade é que é só nós, com a nossa visão e com os nossos sentimentos e com o nosso potencial, somente nós podemos determinar o que nós vamos construir pro resto da nossa vida. E a nossa carreira é uma coisa muito importante, uma área muito importante da nossa vida, que só pode ser dirigida por nós mesmos. Espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Toda quarta-feira eu trago um vídeo dessa série, Subindo a Régua, porque eu tenho o objetivo de ajudar outros jovens a se tornarem as suas melhores versões. Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de vídeo. Tem vídeo toda segunda, quarta e sexta por aqui. E me segue lá no Instagram também, que eu posto stories todos os dias, contando um pouquinho das experiências da minha vida. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!